Aqui só tem notícia, Carla Pérez. Final do cristão. Gravando. Vou até fechar meu microfone. A Sônia está em Boituva. Ela vai ver se consegue entrar pelo celular, tá? Ok. E lá a internet não é lá essas coisas. Bom, a gravação já começou. Então, boa noite a todos. Vamos procurar nos sintonizarmos com o nosso anjo de guarda, agradecendo a Jesus, esse querido irmão, que nos permite a oportunidade de estarmos aqui nesse planeta, evoluindo cada vez mais. Obrigado por toda a ajuda que temos para enfrentarmos todos os desafios da nossa jornada evolutiva. Obrigado aos nossos irmãos que nos ajudam, nos auxiliam. Que as pessoas que nós ofendemos possam nos perdoar os nossos equívocos, os nossos erros do passado. Que Jesus e os seus emissários continuem nos iluminando e mostrando o caminho para a nossa jornada evolutiva. Que possamos ter paciência, resignação, amor acima de tudo para com todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males. Porque teu o reino, o poder, a glória e a misericórdia para todos sempre. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo... Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Muito bem. É uma lição que é interessante a gente reler e refletir sobre o real significado dessa lição. Os justiceiros. Vai dar alguma preleção? Não. Já começa? Acho que pode começar. A gente vai conversando aí depois. Ok. Durante todo o tempo, o nosso grupo esteve em atividades no hospital, inclusive inspirando os terapeutas e auxiliando-os no esforço gigantesco de atender aos pacientes que estavam chegando em número expressivo. Alguns eram reencaminhados ao lar a fim de aguardar o pronunciamento mais significativo da doença, devendo retornar dentro de alguns dias, mas outros necessitavam de atendimento urgente. Enquanto se discutia quais os medicamentos de urgência para aplicar, num terrível combate entre políticos infelizes, indiferentes aos sofrimentos do próximo, os médicos tinham ordens perturbadoras dos diretores dos nosocômios, que ora atendiam às exigências de uma como de outra autoridade diferente. Enquanto isso, uns pacientes pioravam e outros morriam. O desespero atingia as massas
e as vibrações que invadiam o hospital era de muito nível, fazendo parte a raiva, o medo, a insegurança e as paixões desoladoras. Cumpria-nos inspirar os médicos na aplicação daquele remédio que estava dando melhores resultados, mesmo que pudessem apresentar depois algum efeito colateral. A verdade é que alguns medicamentos, embora não sejam os ideais, mesmo porque ainda não se pode produzir uma vacina preventiva, não se pôde produzir uma vacina preventiva, que é a melhor solução, estabelecem os pacientes com mais rapidez. Se tomados aos primeiros sintomas, impedem o prosseguimento da virose, o que constitui uma verdadeira bênção. Cada momento aplicado no cumprimento dos deveres retos constitui valiosa aquisição para o processo de crescimento interior. Dessa forma, em atividades contínuas, com dias mais turbulentos e outros nem tanto, passamos o primeiro mês em nosso labor realizando as sessões mediúnicas para atendimento dos dramas obsessivos mais perturbadores, como também das agressões de baixo nível à nobre instituição que nos albergava. Acompanhávamos preocupado o desenrolar dos acontecimentos. Enquanto baixavam os índices de contaminação em diversos países europeus, no Brasil, a virose perversa encontrava campo aberto mais amplo para o seu mistério. Em reuniões sucessivas, o nosso irmão Spinelli apresentava os melhores caminhos para o nosso trabalho e não descurávamos de manter contato com outros grupos espalhados pela nacionalidade brasileira, como também realizávamos reuniões de discussão de resultados a fim de alternarmos comportamentos e tomarmos atitudes compatíveis. Aprendíamos a cada dia como atender condutas tão diferentes de uma sociedade em desenvolvimento, cujos valores éticos são sempre postos de lado em face dos interesses inferiores que predominam. As comunicações virtuais ofereceram uma grande contribuição na propaganda das informações que necessitavam alcançar as massas. Mesmo aí, o mau uso que se passou a fazer desse notável instrumento de comunicação facultou prejuízos inestimáveis, levando o pavor às pessoas desequilibradas de discernimento, a outras fracas na fé religiosa e na humanidade, havendo campeonatos de fake news, notícias falsas, em que se destacavam a difamação, a tragédia, as informações mais astuciosas e as denúncias que desarvoravam os internautas. Dá uma pausa aí. Então, a pandemia a gente sabe que veio, né, no lugar de uma guerra mundial. Junto com a pandemia, né, que pegou o planeta inteiro, Jesus mandou emissários para ajudar a todos nós. Né? O Manuel Filomeno de Miranda é um desses trabalhadores que está trabalhando na casa espírita, trabalhando no hospital, em vários lugares. Infelizmente, a gente ainda está num planeta de provas e expiações e as pessoas se aproveitam de situações ruins para ficar rica, para fazer baderna, para, sei lá, para poder se aproveitar e ganhar alguma coisa, ou mesmo simplesmente para atrapalhar.
Então, nisso tem empresários que esconderam equipamentos para vender mais caro. Tem políticos que querem levar o nome dele lá em cima para ganhar as próximas eleições. Independente se as pessoas morrem ou não. Independente se as pessoas estão sofrendo e tal. Existe na internet uma infinidade de notícias falsas. Não só do coronavírus, mas de todas as áreas. Se a gente não ficar atento, a gente acaba acreditando nas notícias falsas e passando para frente. Quantas notícias a gente recebe de WhatsApp, de pessoas amigas que leem uma notícia no WhatsApp e repassa. E muitas vezes a notícia não tem pé nem cabeça. Mas a pessoa foi tão rápida no passar que nem percebeu que não tinha nenhum sentido naquela notícia. A pessoa não fez de má fé, né? Mas a pessoa às vezes repassa uma informação que alguém tem má fé, mas a gente também tem que ter uma responsabilidade na hora de repassar as notícias, né? Seja do corona, seja de outras coisas, né? Às vezes eu leio a mensagem, eu falei, muitas vezes eu quase não repasso coisas. Quando eu repasso, normalmente eu vou tentando dar uma checada na informação, para não tentar passar esse tipo de notícia. Às vezes eu mando mais piadinha, alguma coisa que eu acho engraçado e mando, porque não tem muita responsabilidade. Agora, quando é uma coisa assim, que tem que dar uma pensada, refletida, para não entrar nessa onda de notícias erradas, né? E às vezes a pessoa, por ler na internet, acredita. E tem algumas informações, né? Tem até como se diz? Como você esparramar uma notícia falsa no mundo todo. Parece que se você mandar a mesma notícia, acho que de 5 pontos do país, em pouco tempo está no mundo todo. Você manda de um lado, manda de outro. Né? Se você manda de um lugar só, é capaz que a notícia se acabe. Mas se você mandar a mesma informação, acho que de 4 ou 5 pontos diferentes, rapidamente aquela bobagem que você escreveu se propaga. Se a bobagem não tem... não afere ninguém, tudo bem. Mas nesses fake news aí e tal, o remédio A funciona ou não funciona? Quem sou eu para dizer que o remédio funciona? Eu não sou médico. Eu não fiz pesquisa, eu não fiz nada. Então eu não posso dizer, tal remédio X funciona, remédio Y não funciona. Aqui a gente está no momento do livro que ainda não existia a vacina, né? Hoje a gente já está num momento melhor que a vacina, né? Que todo mundo pelo menos tomou uma dose da vacina. No livro diz que a vacina iria diminuir o problema, mas não ia resolver, como está acontecendo, né? A vacina está diminuindo a contaminação, mas ainda existe, né, a contaminação. Você não acabou a pandemia pelo fato da gente já estar vacinado, né? E é isso que o livro diz e é isso que a gente está percebendo na prática. Pode continuar. Quando passar a imensa tempestade, teremos problemas muito graves no comportamento dos sobreviventes, com preferência em torno da autenticidade das informações e da dignidade humana. Transtornos emocionais e obsessivos resultantes desses dias de isolamento social para aqueles que não estão acostumados com a vivência no lar
e sempre optaram por festas, balbúrdias e ações constrangedoras, contribuindo para sofrimentos espirituais muito graves. Nosso compromisso com o dever também incluía os cuidados de natureza preventiva em relação ao período vindouro. Embora ainda demore um pouco de estabelecer-se, criando bases de segurança conforme o Espiritismo para servir de apoio à construção da nova ordem social. O emérito Allan Kardec, fazendo uma análise quanto aos diversos períodos do Espiritismo, elucidou que o sexto e último seria o da renovação social, exatamente este a que nós estamos referindo. No período de agravamento da doença e dos comportamentos, muitas pessoas surgiram desejosas de ajudar, mas sem preparo cultural e doutrinário em nossos arraiais, utilizaram da internet para apresentar consolo e diretriz, notícias do mundo espiritual e mensagens destituídas de legitimidade, com maior objetivo de aparecerem, de chamarem a atenção para o ego, do que auxiliarem no esclarecimento e socorro aos necessitados. Quaisquer notícias e oportunidade sempre oferecem espaço para os aventureiros que anelam pela promoção de si mesmos, sem nenhum compromisso com o Evangelho, formando grupos de desinformados e de inspirados pelas trevas numa competitividade de uns contra os outros verdadeiramente lamentável. É compreensível que isso aconteça, mas é muito preocupante constatarmos que nem mesmo o sofrimento nestes momentos desperta a sensatez, o respeito, a conduta severa e ideal. Os interesses mesquinhos suplantam o indivíduo imaturo e o atiram às lutas doentias do exibicionismo e competitividade. O espírita verdadeiro é discreto nas suas atividades, sempre vigilante com as suas más inclinações. Faz questão de ser simples e gentil, poupando-se aos comentários elogiosos e nem sempre edificantes. Então, a gente está dizendo, né, que o espírito verdadeiro é discreto nas suas atividades, sempre vigilante com as suas más inclinações. Nessa época de pandemia, também surgiram muitas mensagens ditas mediúnicas falando sobre a pandemia, né? E como o Manuel está dizendo, muitas dessas mensagens ditas mediúnicas eram só para chamar atenção para o médium que estava passando essa mensagem para frente, né? Como existem notícias erradas e falsas em todos os momentos, inclusive médios passando mensagens só para chamar atenção para eles, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com todos os lugares, mesmo de mensagens teoricamente mediúnicas. Porque a gente sabe que na mediunidade, né, o médium, eu recebi a mensagem mediúnica. Ok. Quem que era o espírito que estava falando com você? Né? A gente tem que... Não é pelo fato da pessoa estar desencarnada que ela é um espírito de luz. Desencarnado tem espíritos muito elevados e espíritos trevosos, né? Então, se a mensagem é espiritual, vamos primeiro avaliar a mensagem, né, para dizer, sim, essa mensagem merece crédito, ou esquece, estou na dúvida, nem passa para frente. Faz que nem Kardec. Na dúvida, ignora a mensagem, né? Na dúvida, não fala nada, né? Então a gente tem que ter esse crivo, né?
para a gente analisar tudo que chega na nossa mão, seja da internet, seja de um amigo, seja de um médium. Não falando mal de um e de outro, é que às vezes a pessoa nem percebe e está fazendo o papel da desinformação. Então a gente tem que só ficar atentos, né? E se um de nós falar, não, eu fiz a coisa, ela fala, ó, acho que isso aqui não é muito legal, porque essa mensagem não está muito coerente. Continuemos. Tal ocorrência, no entanto, somente é possível quando se tem convicção da imortalidade da alma e do destino que cada qual está construindo para amanhã. Especialmente, os médiuns devem precatar-se de revelações a favor, porém, sempre contribuindo em benefício da esperança e da paz, de modo a estimular todos a um comportamento digno, mesmo diante das situações muito embaraçosas. A fé verdadeira sempre está presente em todos os momentos no crente, orientando-o na direção do bem e da fraternidade que deve viger em todos os relacionamentos. A atual pandemia é uma grande instrutora das massas, mesmo quando propicia dores inomináveis, mas se trata de precioso recurso da vida a fim de demonstrar a transitoriedade do corpo e a perenidade do ser. Mantendo em alta os compromissos que nos diziam respeito, não deixávamos de atender o abençoado programa de desobsessão dos indivíduos, especialmente aqueles que se dedicavam ao bem e atraem a animosidade dos espíritos impiedosos e perversos que se comprazem em afligir e degradar. Observávamos na instituição onde nos hospedávamos o esforço contínuo dos benfeitores espirituais dirigido à imensa clientela que acolhia, mas principalmente aos responsáveis encarnados pelas bem dirigidas atividades do seu programa doutrinário fiel às diretrizes da codificação. Observamos, por exemplo, que o presidente, verdadeiro homem de bem, era perseguido com inclemência por um grupo de espíritos que se denominavam como justiceiros. Eram muitos aqueles que se homicidavam no grupo e se diziam injustiçados pela divindade. Através dos tempos, reuniram-se em uma comunidade de nível inferior, estruturando-se com os elementos de que podiam dispor, a fim de colimarem os objetivos que acalentavam nos sentimentos desvairados. Imitando o inferno tradicional, elegeram umas furnas próximas a uma região pantanosa que eliminava miasmas doentios, portadores de elementos tóxicos da matéria em decomposição e de muitos elementos deletérios, baseando-se nas velhas informações religiosas do passado. Ali Desculpa. Pode continuar.
Quem quer ler? Ali construíram recintos dedicados às punições, prisões terríveis, instrumentos punitivos, ambientes apavorantes, e elegeram os mais perversos entre eles para formarem um tribunal de justiça. Não lhes faltou a ideia infeliz de também organizar um tipo de polícia, e, à semelhança do que se realiza no planeta, elaboraram técnicas de perseguição contínua em programas muito bem elaborados, com todos os detalhes que facilitam os constrangimentos e domínios sobre aqueles que têm o dissabor de serem eleitos pela sua alça de mira. Quanto às suas vítimas resistentes pela oração e pela conduta, seguidas e vigiadas com grosseria e continuidade, dispuseram-se a interagir com elementos psicológicos e técnicos contra elas dirigidos, tornando-se uma organização maléfica de efeitos danosos contra a sociedade por um todo e os espíritas especialmente. A questão contra os espiritistas fundamenta-se normalmente num sentido de ódio espontâneo, quando nesses viam inimigos, isto é, pessoas que, dedicadas ao Mestre de Nazaré e à ética do amor, da verdade e do bem, arrastam muitos daqueles contra os quais eram hostis. Investiam, portanto, com rancor e violência, atacando os seus calcanhares de Aquiles, o ponto vulnerável que existe em todos nós, perseguindo-os com inclemência. Então aqui está dizendo que eles se organizam, né? Então tem pessoas, né, que ainda são muito ruins, né, muito ligadas às trevas, à maldade, e que querem ver só bagunça, querem só ver se vingar das pessoas. E quando pessoas se esforçam para ajudar outras pessoas, né, então digamos que eu odeio alguém, eu vou lá e quero prejudicar uma pessoa. Se alguém dificulta eu me vingar, se alguém está indo contra a minha vingança, né, eu vou ficar com raiva também dessa pessoa que está ajudando esse meu inimigo. Então, os espíritas, né, verdadeiros espíritas que estão trabalhando, as reuniões mediúnicas, têm sempre perseguidores, né? E se a gente mantendo a nossa fé, mantendo a nossa disciplina, mantendo a nossa ética, a gente vai ter a nossa proteção, né? Mas a gente tem que continuar trabalhando em favor do bem, né? E vai ter inimigos, lógico. Só que a gente vencendo os obstáculos, a gente vai evoluir cada vez mais. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos calcanhares de Aquiles. Todos nós temos nosso ponto fraco, ponto vulnerável. Cada um de nós é diferente. Então, se os espíritos estão ao nosso redor, olhando como nós nos comportamos, eles vão estudando e vão conhecendo o nosso ponto fraco. Por isso que a gente tem que estar cada vez mais orando e vigiando. Porque eles conhecendo o ponto fraco, eles vão lá tocar o dedo na ferida, para ver se a gente cai. Se a gente estiver bem equilibrado, a gente pode dar uma balançada, mas não cai. Mas a gente tem que estar firme. Então, pessoas que trabalhando tal, com responsabilidade, podem ser pontos de ataque. Mas isso não deve fazer com que a gente desista de trabalhar. A gente tem que falar, ó, nós estamos firmes e o comando está de Jesus. A gente não tem que temer as pessoas
que estão contra Jesus. Você tem que pedir, Jesus, auxilie esse nosso irmão que está longe do bem. A gente tem que ajudar essas pessoas a crescer, né? E não deixar com que eles vençam, né? E a gente desista do trabalho. E lá em cima, então esses grupos, né? Esses grupos acabam se organizando em pântanos para prejudicar toda a estrutura. Mas, como a gente vai ver no livro, essa reforma social que diz Kardec está acontecendo, né? E aos poucos, esse grupo e muitos grupos estão sendo transferidos para outros lugares. A limpeza já começou, mas ela vai continuar durante algum tempo. E nessa limpeza a gente também tem que ir melhorando, né? A gente está encarnado porque a gente merece passar por essa transição. Se a gente fosse bonzinho, a gente está lá esperando lá no camarote, lá do outro lado, que passasse no mundo, chegasse no mundo de regeneração e a gente reencarnava já no mundo de regeneração. Quem gostaria de ler agora? Eu leio. As divinas leis permitiam tal injunção, porque os obreiros do Senhor são ainda espíritos em processo de expiação, de purificação de muitos agravos ao equilíbrio cósmico que devem reajustar. Por sua vez, permaneciam amparados na medida em que se permitiam agir com elevação cristã, ou não se deixavam induzir pelos antigos vícios, nos quais eram estimulados, ou pelas chagas morais resultantes do seu comportamento atual. Muitos indivíduos possuem sentimentos nobres e desejam reabilitar-se, mas por indisciplina e comodidade não lutam com o mesmo empenho para superar as tendências primitivas e tombam nas armadilhas bem elaboradas desses estranhos personagens que se atribuem ao direito do mal para a vitória e comando das vidas terrestres. Em uma das suas utopias, filha do orgulho e do horror. Nesse momento de aflições variadas, eles próprios, os justiceiros, dominaram o período como sendo de libertação, atacando com ferocidade os a quem a chamavam adversários, muitos dos quais têm caído nas várias ciladas em que foram atirados, vitimizando-se por descuidos morais e espirituais. Por outro lado, merece reflitamos que todos procedemos de um pretérito nebuloso, em que a opção do erro foi a nossa constante, diante das incomparáveis bênçãos a que todos nos chegaram no transcurso do tempo. Número expressivo de hoje está tentando o refazimento nas hostes do amor e da verdade. Trazemos as chagas não cicatrizadas dos gravames que nos permitimos, mesmo quando advertidos e comprometidos em reencarnações formosas que não soubemos aproveitar. Essa mancha no caráter abre campo vibratório para sintonizar com esses elementos maldosos, que, sem dar-se conta, são transformados em instrumentos das leis de justiça, que fingem conhecer. Igualmente, estamos no momento anunciado para a mudança do planeta para a ordem superior, e nos encontramos informados muito bem deste período de transição para um mundo melhor. Enquanto nos renovamos e contribuímos para a mudança da psicosfera da amada Terra, nossa multimilenária genitora, teremos que melhorar vibratoriamente, ou alucinados e sem decisão de avançar,
sermos exilados para outro domicílio em nosso sistema solar, conforme já vem ocorrendo. Criminosos cruéis, liberados de regiões infelizes para desfrutarem de sua última oportunidade, estão renascendo desde há muitos anos e infectando mais o mundo, tendo a dita de poder escolher o melhor comportamento, o que equivale a dizer seu futuro espiritual. Quando vemos a hediondez, o cinismo, os crimes disfarçados que os indivíduos vêm praticando, especialmente nesse momento de luzes e sombras, não temos dúvida de que uma terrível geração de entidades infelizes, quase demoníacas, encontram-se no cenário do planeta, no planeta reencarnado, que ainda prefere a manutenção dos desaires e crimes horroridos em que se comprazem. Leis absurdas elaboram a fim de tornarem legítimos os tremendos e inomináveis crimes de destruição da família e de corrupção da juventude, de desrespeito à ética e a qualquer procedimento digno em favor da leviandade e do mentiroso prazer sensual e degenerativo, levando a um retrocesso de conduta que já foi vencido pela evolução moral. É lamentável ver-se o vazio existencial, a falta de interesse das questões nobres da existência e a preferência pelas drogas, pelo sexo desalinhado, pela miséria e vitimismo, assim como a desconsideração por si mesmo, através de esportes suicidas, mas exaltadores da loucura egóica, ao lado das perversões e dos seus efeitos nos transtornos emocionais e doenças psiquiátricas que se permitem. Retornados de regiões muito primitivas e sem qualquer princípio de equilíbrio e de ordem, estabelecem as mesmas regiões nos imundos recintos que vão habitar por espontânea vontade, agredindo-se e afligindo a sociedade com seu estado de carência e de decomposição pessoal. Verdadeiros fantasmas deambulam pelas ruas, saindo dos monturos e em busca de mais uma dose, enquanto outros estão em funções administrativas e são extravagantes, irresponsáveis, geradores das situações às quais os primeiros se atiram sem pensar. Antigos soberanos e senhores poderosos na maldade e nas dissipações, devassos que degradaram as nações e povoados, multidões e vassalos, soldadescas desarvoradas que incendiaram aldeias ou escravizaram outros povos para se manterem na luxúria e na crueldade. Voltam a administrar sob os mesmos estilos, inspirados por esses inditosos comparsas que estão no além na condição de justiceiros. A paisagem mental de todos eles, os na miséria econômica e outros na moral, é densa e chocante, em face do número de vampiros que os assessoram, ovoides e outros indefiníveis demônios que a imaginação desequilibrada pode mentalizar e construir de maneira fluídica. A limpeza espiritual, portanto, está sendo feita, já desde há muito tempo, agora no seu apogeu, sob o amparo da pandemia e de outras convulsões físicas do planeta em ordenamento das suas camadas e equilíbrio do seu eixo. Quando a gente analisa a evolução das gerações, né, então a gente vai vendo, né, que à medida que vai passando, né, a população, de um modo geral, vai crescendo, evoluindo, as leis melhoram, as pessoas melhoram e assim vai. De uns anos para cá, dá a impressão que a população não está evoluindo, mas está
indo no sentido contrário, está degradando. E isso se justifica pelo que o Manuel Filomeno de Miranda está dizendo, né? Desde alguns anos para cá, estão reencarnando espíritos que estavam parados nas regiões trevosas. A gente percebe que ruídos, que o pessoal diz que é música, leis absurdas, né? Livros, teorias, e tem um monte de coisa de baixo nível sendo propagado na internet, hoje, que é muito fácil você divulgar uma mensagem. É muito fácil você pegar uma ideia e jogar, né? E essa ideia, dentro de pouco tempo, está em todo o planeta. Todo o planeta já sabe daquela ideia. Aquela ideia é absurda, né? Mas coisas de baixo nível, né? Então a ideia aqui deles é acabar com a família, acabar com a moral, acabar com a religião, acabar com essa evolução. Então eles vêm e atacando maciçamente, e eles estão no poder, estão na mídia, estão por todos os lugares, né? Então são cantores, são escritores, são políticos. Eles procuram se posicionar nas regiões que geram mais influência para tentar acabar com a sociedade. Então, a gente tem que estar atento e ignorar ignorar essas coisas. A gente tem que manter o nosso pensamento elevado, a nossa moral elevada, né? A nossa e das pessoas que a gente consegue influenciar, para que a gente consiga manter a nossa moral e o nosso pensamento elevado. Mas por que Jesus permite que essas pessoas reencarnem agora? A gente está numa transição planetária. Então, Jesus fala, eu vou dar a chance para todo mundo provar que merece permanecer nesse planeta, no novo patamar, no mundo de regeneração. Então, todo mundo está reencarnando. Então, muitos espíritos que há séculos não reencarnavam, estão descendo, reencarnando. E isso reflete na sociedade como está hoje. Então, quando o Roberto nasceu, lá para trás, né, Roberto? As coisas eram mais calminhas, né? Era mais tranquila. Parece que os anos para cá só piorou as coisas. Em vez de melhorar, no meu tempo. Não é isso, Roberto? É porque dessa reencarnação, né, essa avalanche, né, dessa invasão desses espíritos que merecem ter a chance. Alguns espíritos que aproveitam e se recuperam, né? Um espírito que estava lá numa região, reencarna num ambiente propício e consegue se recuperar, e consegue se refazer, e acaba permanecendo, né? E vai permanecer na Terra. Mas muitos outros, não. Aí vão ser naturalmente expulsos não, convidados a reencarnar em outro planeta. Né? Em outro planeta. Agora, ele fala aqui, sermos exilados para outro domicílio em nosso sistema solar. Isso quem está escrevendo é o Manuel Filomeno de Miranda. Mas eu ouso discordar. Ele está dizendo aqui sermos exilados para outro domicílio
em nosso sistema solar. Pelo que fala Kardec, né, os outros planetas do nosso sistema solar são mais evoluídos que o nosso, né? Então, eu imagino que os espíritos que serão exilados para outro sistema solar e não o mesmo nosso aqui. Não é nenhum desses planetas desse nosso Sol, né? É que aqui também não está falando da temporalidade. Pode ser um exílio temporário até o trem passar. Pode A ser. Lua. Já ouvi falar muito que a Lua é uma estaçãozinha. Põe lá na Lua e deixa o trem passar. Plutão, Então, tem alguns livros que dizem Plutão também que... teria algo assim, né? Pode ser. Tem alguns livros que falam exatamente isso. Que o pessoal coloca os espíritos na Lua esperando o transporte para outros locais. Né? A Lua é um local temporário que foram colocados esses espíritos e depois eles são transportados para um outro local. Né? Mas, independente, né, se é no nosso ou se é em outro sistema, o importante é, vai ocorrer ao longo dos anos essa separação. Uma parte da turma fica na classe Terra e a outra parte da turma vai para uma outra classe, para um outro local, para continuar a evolução. Isso vai acontecer nos próximos anos. Quantos anos? Aí depende muito de nós, né? Mas isso a gente vai passar ainda por essas dificuldades, por esses problemas que a gente está passando hoje, né? E a gente tem que estar atento para manter a nossa mente equilibrada, manter as nossas orações para continuar a nossa evolução e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Continuando. Logo depois, porém, o sol do amor voltará a brilhar. A ordem substituirá o desalinho, o bem que se existe sobrepujará qualquer tipo de maldade. E o ser humano, no seu habitat querido e feliz, cantará hossanas e loas ao Senhor de nossas vidas. Cabe-nos, pois, agora e sempre, permanecermos vigilantes e ativos na exementação dos valores que constituem e mantêm a vida em todas as formas de expressão. Em consequência, a população espiritual do momento é compacta e constituída por muito sofrimento, esperando que as bênçãos do Consolador diluam as faixas densas de ódio e dor no amanhecer de alegria e ventura, conforme nos está prometido, e assim será. Terminada a Segunda Guerra Mundial, foram destruídos alguns campos de concentração e o extermínio do nazismo, e se teve a ideia de que as pessoas voltariam à sensatez, ao equilíbrio. Entretanto, o monstro das guerras continuou destruindo vidas e culturas. Novos campos de desespero têm sido criados, e os pensamentos de angústia, desespero e ausência de fé passaram a constituir a psicosfera hoje mais intoxicada pelas edificações mentais dos ditosos variados. Os intelectuais da desgraça coletiva das massas funcionam como antenas desses espíritos que semeiam na filosofia as ideias da perversão, de anarquia, de destruição e de prazeres degradantes, aos quais se atiram os seus aficionados e são responsáveis pelos ínfimos males que corrompem a sociedade e os conceitos de viver. Teledirigidos por espíritos equivalentes
a eles semelhantes que ficaram na erraticidade, enquanto eles retornam ao palco terrestre, são geradores de infinitos problemas na humanidade. Felizmente, acima de todos eles, encontram-se Jesus e sua filosofia do amor, que corrige e ampara, sem nunca deixar a sós aqueles que o buscam na sua ânsia de serem felizes. Então, tem uma parte da população que reencarnou e normalmente o que acontece é esses grupos, uma parte encarna e a outra parte dá apoio no mundo espiritual. Assim como, por exemplo, o mentor do Chico é Emmanuel. Então, durante toda a vida dele, Emmanuel orientou o Chico durante a jornada evolutiva. Agora, o Chico está no mundo espiritual e o Emmanuel está encarnado. E o Chico vai orientar o Emmanuel durante essa jornada. A gente no mundo espiritual tem a nossa mente mais aberta, mais liberta, né? Então a gente pode ser orientado pelos espíritos. A mesma coisa acontece com os espíritos trevosos. Então, eles querem produzir a maldade, produzir desgraça, quer que os prazeres materiais sejam disseminados. Então, fica lá um no mundo espiritual orientando e o outro reencarna sobre orientação desses outros espíritos. E depois ele só inverte. Só que agora a gente está nessa transição, né? Então, assim como a gente sabe que a transição está acontecendo e que os dias dessa maldade, desses anos trevosos estão terminando, eles também sabem que isso vai acontecer. Eles também são inteligentes e leem as coisas e sabem que isso vai acontecer. Só que eles querem retardar o máximo esse processo. E, além de retardar o máximo desse processo, ele fala, eu vou ser expulso, eu vou para o inferno, mas eu vou levar um monte de gente comigo. Então, são as duas coisas. Um é retardar todo esse processo de mudança, de transição planetária. Dois, é carregar a maior quantidade de espíritos, né, para ele infernizar no outro local. Agora, depende da gente, né, se vincular a Jesus, né, não a essas entidades. Jesus, que é o supremo governador, é o governador desse planeta, está no comando. Se a gente fica temendo esses espíritos, né, a gente está sendo tolo, né? A gente nas reuniões mediúnicas, a gente vive recebendo ameaças. Não sei o quê, papai, não sei lá. E a gente sabe que essas, principalmente nas reuniões mediúnicas, a gente tem toda a proteção do mundo, né? Toda a proteção dos espíritos para que as coisas aconteçam, né? Logicamente que a gente tem que se proteger e manter o pensamento elevado fora da reunião, né? Na reunião a gente está lá meio protegido pela toda aquela comunidade de espíritos. A gente tem que continuar e manter nosso pensamento elevado depois também nas reuniões, no nosso dia a dia. Porque a gente enfrenta problemas, dificuldades o tempo todo, né? E esses espíritos, conhecendo as nossas fragilidades, vão tentar cutucar e tentar nos derrubar. Isso acontece direto. Quem lê o livro Aconteceu na Casa Espírita, né? É um livro bem interessante de ver os ataques que existem às pessoas. E, como todo livro espírita, é sempre um livro de consolação, de ajuda, que você mostra que as coisas vão bem e que você tem condições de melhorar. Falar só de coisa ruim, tem um monte de coisa, um monte de livro, um monte de informação por aí. Os livros espíritas falam, ó, tem esses problemas e aqui tem uma solução.
aqui está o problema e está a solução. Então, acontecendo na casa espírita, são exemplos de pessoas que venceram, algumas pessoas não, mas no final, eles venceram essas obsessões. Mas esse mesmo grupo que atacou esse centro no livro, ele tinha atacado outros centros que não eram vigilantes e fecharam as portas. Né? Então, a gente tem que continuar orando, vigiando, mantendo boas atitudes e boas ações para seguir em frente. Essa transição vai acontecer, está acontecendo. Né? E dentro disso vai haver realmente ataques. Né? E a pandemia, para que veio a pandemia? Para a gente realmente refletir que a nossa vida não é a vida material, é a vida espiritual. A gente está encarnado, a gente precisa da encarnação para crescer, para evoluir, para aprender. Mas a matéria, esses poucos anos que a gente fica encarnado, né, é pouca coisa perante toda a nossa eternidade. Então essa é a nossa vida, que a gente vai viver 80, 90, 100 anos, né, é só uma pequena fração de todo o tempo que a gente já viveu como ser humano. Por isso que a gente precisa sempre manter o nosso pensamento elevado e continuar evoluindo. E esses justiceiros, eles acabam se intitulando justiceiros, porque eles acabam perseguindo pessoas, como todos nós, que cometem erros. Mas por que Deus permite que essas pessoas, né, sejam atacadas por esses espíritos? Na verdade, a gente é obsediado porque a gente também cometeu erros, né? Então, não é por acaso que a gente sofre um ataque aqui, um ataque lá, tal. Porque também a gente comete erros. E se a gente conseguir superar esses ataques, a gente também vai sair vitorioso, a gente vai sair melhor do que entrou, né? Comentários? Dúvidas? Perguntas? Por isso que diariamente nos é recomendado a evolução moral, né? O orar e vigiar, né? A manter uma disciplina de caráter, né? Para que nós sejamos o exemplo de Jesus. Não virar santo, mas ser o exemplo de Jesus, né? E aí, você sendo o exemplo, você não dá tanta importância à materialidade, a todas essas facilidades que existem, né, na Terra. A gente dá importância para que essas facilidades nos ajudem a evoluir, a crescer, né? Mas não se apegar a elas. Então, hoje isso está certo. Hoje em dia tem ideologia de gênero. A ideologia de gênero diz o seguinte, que você para tratar a criança igualzinha, homem e mulher, para lá na frente, se a criança decide se ele é homem ou se é mulher. Eu já vi o Haroldo, o Divaldo e outros palestrantes espíritas condenando totalmente essa ideologia de gênero. Né? Você tem que tratar uma menina como menina, um menino como menino. Se você trata a criança de maneira adequada, né? E lá na frente ele resolve, né, virar homossexual, você respeita
a direção dele, respeita com o que ele quer ser. Mas você não pode incentivar essa ideologia para que você tenha pessoas homossexuais muito além do que seria o normal. Os homossexuais também estão evoluindo, também estão indo na sua evolução. Então a pessoa teve uma educação correta, uma moral correta. E lá na frente, não, eu me sinto melhor homossexual. Respeita, e a doutrina espírita respeita a opinião dessa pessoa. E a pessoa pode frequentar o espiritismo normalmente e vai evoluindo. O que você não pode é ter um tipo de cultura que você vai estar, essa parte sexual, você incentivando essa parte, as coisas, as coisas fora do padrão, fora do normal. Respeita a opinião da pessoa. É a mesma coisa. A criatura por um caminho errado. A mesma coisa é o seguinte. Todos os responsáveis pela criança têm que falar o seguinte: eu acredito na religião X. E eu vou ensinar para o meu filho essa religião que eu acredito. Então, se você é católico, ensina a religião católica para eles. Se você é protestante, ensina a religião protestante. Se você é espírita, ensina a doutrina espírita para o seu filho. Agora, depois que você, durante a fase de criança, ensinou essa parte moral para ele, aí lá como adolescente, como adulto, se eles quiserem falar, o meu filho, eu sou espírita e o meu filho virou evangélico. Você deu a informação moral de criança e ele resolveu lá na frente virar evangélico, respeita ele como evangélico. Você vai respeitar o livre-arbítrio dele. Então você tem que fazer o seu melhor, o que você acredita como melhor, né? E fazer e depois respeitar. Nunca houve tanto suicídio como tem hoje. E tantas pessoas ensinando como fazer suicídio. Pessoas, livros, falando que incentiva adolescentes a cometerem suicídio. Isso é um absurdo. Isso é trabalho de todos esses espíritos que reencarnaram nessa fase, e Jesus permite que isso aconteça para que todos nós evoluímos. Fala, Roberto. Posso dar uma apanhadinha assim no geral? Pode? Sim. Ô Lourenço, pelo que eu percebo, o problema não está naqueles que vão definir sexo, sabe? E você citou que o pai e a mãe defina e explique para a criança a religião, né? Acontece o seguinte, que pai e mãe hoje não têm religião. Então, não vão ensinar nada, que pai e mãe hoje estão nos bares e levam as crianças para os bares também, não é? A maioria. A maioria. Então, agora, sobre que é o moral de pai e mãe hoje está bem baixinho. Agora, sobre o interessante, que outro dia aconteceu um caso aqui em casa, até falei aqui, acho que na aula de quinta-feira, que aconteceu um caso aqui de uma moça, né, que tinha duas entidades que faziam ela relaxar todo mundo, humilhar todo mundo, sua roupa é feia, você fala mal, você fala errado, tudo isso daí. Aí eu vi as duas entidades, conversei com as duas entidades, pedi que elas saíssem de perto, fossem embora, orientei no que eu pude e orientei a pessoa também, né? Então, e vendo uma reportagem sobre fake news, aí descobriram algumas pessoas que faziam fake news e os repórteres foram perguntar por que eles faziam aquilo. Porque a gente adora. Mas adora falar mentira? Sim. Mas por quê? Porque aí eu vejo o outro passar nervoso, eu vejo o outro se sentir mal. Então, eu me sinto bem
Eu faço isso o dia inteiro, né? Agora, fala para mim, quem que estava junto delas? O mesmo que estavam aqui, que eu conversei. As companhias espirituais pega já o pavio já aceso nessa direção, aí eles pegam e alimentam o fogo. Então, as pessoas vão se tornando marionetes, né? Nas mãos dos espíritos, né? Eu queria te fazer uma pergunta, depois que eu vou falar mais um pouquinho só. Que nem uma notícia bonita que eu achei ontem no Fantástico, que vocês viram também, né? Sobre o rim do porco, que vai dar certo para transplante de rim. Vocês viram? Viram? Não viram. Ah lá, a Ana viu. A Ângela também viu. A Sônia dorme pra caramba, não viu. Né? Então, fizeram esse teste, deu certo. Né? O rim do porco é o que se assemelha mais ao corpo humano e todos os órgãos dos porcos assemelham-se ao corpo humano. Então, o médico cientista brasileiro falou que daqui 1 ano e meio, mais ou menos, já vai estar essa programação feita. Porque num corpo morto já, ele funcionou 45 horas, 45 minutos, aliás, filtrando o sangue. Normalmente, a pessoa já estava com morte cerebral. E ele transformou o sangue em urina, tudo direitinho. Então, eu fiquei feliz da vida, né? Agora, quando eu vejo a Cracolândia, né? Vocês estão vendo ali uma quantidade enorme de pessoas que vão vir com problemas mentais gravíssimos e quase sem solução. Eles vão lembrar, deslembrar, lembrar e não lembrar, lembrar e não lembrar na vida que vem, na próxima. Porque eles estão destruindo tanto o cérebro que vai só ter que ter mais que uma encarnação para chegarem ao normal, né? Então, agora, hoje está muito difícil, porque eu penso assim, Lourenço, se algum... aliás, como já estavam estragando, voltando aos políticos e tudo mais, não falando dos políticos, né? Mas até meus 15 anos, as estações do ano eram certíssimas, né? Dos meus 15 anos para lá, comecei a perceber que foi mudando como hoje mudou tudo, né? Outro dia eu vi lá, colocaram um colchão em cima de uma fenda nas geleiras para tampar uma erosão nas geleiras. Tem cabimento? Então, diz uma musiquinha rapidinha do Bruno Marrone, que ele fala, eu vou beber, mas eu vou morrer, mas eu não paro de beber. A rima do verso, né? Ele já está todo inchado. E ele está falando assim, então os outros também estão fazendo isso. Agora, se chegar um filho seu e falar assim, pai, eu quero ser gay, como é que eu fico na sua religião? Aí você fala, olha, nós vamos te respeitar. Mas como é que eu fico no mundo espiritual? Como é que eu vou ficar lá? Como é que eu vou chegar lá? Eu estou certo? Eu estou errado? Está errado. Né? Joana d'Arc passou por isso e passou até o fim da vida dela. Né? Então, eu já vi vários depoimentos que as pessoas chegavam a chorar, mas venceram essa tendência. Mas por quê? Porque o pai e a mãe explicou, Deus existe, a terra é bonita, Deus não manda plantar batata e nasce pimentão, não, planta batata e nasce batata. Não é? Isso vai da sua vontade de ser alguma coisa. Se tem uma tendência ruim, lute para que a tendência fique boa, de um jeito ou de outro. Não é? E nas minhas vivências, o homossexualismo no mundo espiritual é muito sofrido. Eles não têm um pingo de paz. Eles têm medo até das outras entidades. Eles vivem num mundo de medo lá. E a quantidade é grande. Não é? Então, não adianta, viu, pessoal? Hoje você vai encontrar pai e mãe largando os filhos com as avós e os avós para irem beber até de madrugada. Essas pessoas vão passar o quê para os filhos? Nada. Não é? Então, ficou uma coisa muito vazia. Nós ainda temos sorte, e graças a Deus, de estarmos reunidos num pensamento só, numa conduta só.
né? Então, numa chancezinha, tenho certeza que vocês todos fazem como eu. Dá uma explicaçãozinha, lá vem você falar do espiritismo, não faz mal, eu falei só um pouquinho, mas falei. Eu estou falando de espiritismo porque eu estou falando de Jesus, né? Tanto para um como para outro, né? Então, a atual mulher do meu filho, ela é evangélica. Aí, quando a coisa fica ruim lá, quer dizer, senhor Roberto, não dá para você falar com seus amiguinhos espirituais para dar uma força para a gente? A igreja evangélica lá fica sabendo de todas as minhas vidências. O centro que o Adriano frequenta lá no sul, conhece todas as minhas vidências, conhece o Roberto de nome, e conhece o centro aqui também de nome, conhece todo mundo lá de nome, né? Mas por quê? Porque eles estão vendo a diretriz, eles estão vendo a conduta, como está sendo conduzido, né? Então, é um ponto de referência lá para o sul. Santa Catarina. Então, é o ponto de vista que eu vejo, né? Que a pessoa já tende a maldade, aí a maldade, como já estão reunidos, porque, o Lourenço, no sentido da leitura, eles estão vivendo de ilusão, né? Vamos formar um bando aqui de gente maldosa. Eu sou maldoso, você é mais que eu, vamos lá, vamos juntar. É tudo vivendo por ilusão. Um dia isso tem que acabar. E esse dia vai ser difícil para eles. Agora, se chegar um espírita perto e falar, olha, gente, né? Para com isso. Vocês estão ganhando o quê com isso daí? Olha o tempo que vocês estão perdendo. Um ou outro vai querer te ouvir. Né? É mais ou menos... Era só esse pedaço que eu queria falar. É isso. Agora, a gente tem que, dentro do que a gente conhece, ensinar as pessoas da melhor maneira possível e respeitar o livre-arbítrio dos outros, né? A gente não vai impor, né, como a gente acredita, a nossa doutrina, o nosso conhecimento para o outro, né? Isso não resolve. A pessoa quer conversar sobre um certo assunto, quer conversar sobre a doutrina espírita, quer saber a informação, a gente faz. A gente impor a nossa informação, a nossa visão, a gente não faz. Agora, o que o Haroldo, o Divaldo e tantos outros palestrantes espíritas falam é o seguinte: eduquem as crianças, né? Eduquem as crianças. Então, nos primeiros anos de vida, as crianças são uma esponja. Então, coloca a melhor educação moral para a criança, o melhor possível. Muitos pais acabam dando a melhor educação intelectual para a criança e não se preocupam com a parte moral, né? Eles dão a parte intelectual e ignoram a parte moral. Na verdade, você tem que se preocupar muito com a parte moral e a escola, a parte intelectual faz parte. Mas você se preocupar só com a parte intelectual, ignorar a parte moral, é um erro grave. Porque lá na frente, né, os filhos vão ser ingratos, os filhos não vão dar valor para os pais, porque você não deu a parte moral para as crianças, né? Então, dê a parte moral para as crianças. A intelectual faz parte também, né? Mas a moral é super importante. E de você educar a criança com toda essa religiosidade, né? Independente de qual religião ela siga quando adulto. Mas você tem a parte básica quando criança, independente se ela for ateu lá como adulto, ela vai ser uma pessoa ética. Ela vai respeitar as pessoas, o planeta, mesmo ela se dizendo ateu lá na frente. Agora, se você não der essa parte moral, aí é complicado, né? E quando você dá essa parte da moral, tal, mesmo ela recebendo influências de um lado ou de outro, entre os encarnados, entre a parte espiritual, ela é capaz mais de discernir qual o caminho correto deve seguir, né? Todos nós estamos aqui para aprender. E as nossas experiências, os nossos erros fazem parte do nosso aprendizado, né?
Então a gente tem que educar e depois respeitar, né, o livre-arbítrio que cada um seguir, né? Então, a gente respeitando isso, a gente vai indo, né? É o que o Rossandro fala, né? Que uma mãe perguntou pro filho, filho, aquela educação, né, de criança lá no Espiritismo, te valeu de alguma coisa? Valeu, mãe. Quando eu quero matar alguém, eu lembro do umbral e não mato. É uma coisa. Se não tivesse aquela educação moral, talvez ele agredisse violentamente as pessoas. Mas aquela negócio, opa, umbral. Se eu matar, eu vou para o umbral, eu vou sofrer. Então ele recua e não faz uma maldade maior. Então, tudo que você aprende quando criança te impregna e modifica a sua vida geral. Né? Então, isso que é importante. E hoje, a gente está com a mídia, né? Você tem que estar com muito cuidado com o que a criançada vê, né, na internet. Uma coisa que você tem que se preocupar muito é: a criança está birrenta. Dá um celular na mão da criança que a criança se acalma. Então você vê muitas crianças viciadas com celular, com tablet, com essa parte de informática. E os pais não têm o mínimo controle, não têm a mínima noção do que os filhos assistem. Né? E só vai perceber a bobagem que fez lá na frente. Né? Então é mais fácil você, em vez de educar a criança, você dá as coisas. Pega um tablet, dá um celular, e você não monitora nada. Não tem o mínimo controle do que a criançada está vendo. E a gente sabe que tem muita bobagem na internet, mas muita bobagem mesmo, né? Como esse um monte de pessoas com depressão, pessoas com suicídio, tanta coisa absurda que a gente nem imagina os absurdos que tem na internet. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Vai, Roberto. Então, nesse momento, estamos terminando, não encerrando, só terminando por essa semana esse encontro, que graças a Deus estamos sempre recebendo gratuitamente, né? Como nós recebemos também nosso ar, nossa voz, tudo gratuitamente. Então, agradecemos pelo dia que passamos e pedimos também para aqueles que vão passar, que Deus abençoe a todos, né? E que essa noite seja calma e que possamos ter o encontro dos irmãos espirituais, que possam nos ajudar e que possam nos ensinar a ajudar o próximo melhor que estamos ajudando. Então, agradecemos essa oportunidade, agradecemos as irmãs que estiveram coligadas com a casa e agradecemos também a luz que chega em todas as casas nesse momento, não só aqui, como a casa de vocês todos. É uma luz clara e boa, é uma luz que fortifica o lar. Então, dizemos, terminando esse encontro: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores,
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim dizemos graças a Deus. Obrigado, gente. Encerrou essa prece, encerrou esse final, Lourenço, com uma rosa bem grande, que pegava todos, viu? Ela tinha um caule comprido, entendeu? E era uma rosa branca, muito grande, de muita luz. E assim terminou. Graças a Deus. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Boa gente. noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, Sitoca. Tchau, Sônia. Tchau, Sônia. Tchau, Ana. Tchau, tchau. Tchau,